Então, gente, eu tô aqui pensando, né? Eu passei isso tudo em várias escolas. Eu passei no ensino médio, tudo isso que eu tô falando, não só nas escolas, como também não só nas escolas, como também nos meus locais de trabalho, né? E embora eu tenha mandado mensagem para a polícia, para a Agência Brasileira de Inteligência, ninguém resolveu nada, tá ligado? Eu ainda estou ouvindo piada com o nome dos meus irmãos. Ainda o mesmo sistema que eu denunciei antes continua acontecendo, né? Lembra que eu falei que uma senhora se machucou com um pedaço de pau que eu joguei para cima, que eu tava com uma Camila, e aí eu chego no Senac, tem uma Camila Ribeiro, tem Vitória, só faltou ter o Wesley, né? Mas enfim, ontem eu ouvi no meu trabalho Valeu Natalina, né? Lógico que fui eu que levei o assunto para dentro do coisa. Mas eu fiquei pensando assim, tá todo mundo levando na esportiva, eu tô fazendo os vídeos, tô marcando o Senac. E se um dia desses eu me revolto, vou lá, compro, sei lá, 2 quilos de pólvora, 20 quilos de pólvora e explodo a sala de aula, sabe? Ou se eu sou cara de uma facção, de algum jeito, e localizo o filho dos meus professores ou o filho dos alunos e explodo todos eles. Você já pensou nisso? Porque eu estava pensando nisso, eu estava pensando da Copa do Mundo de 2014. Na do Mundo de 2014, eu acho que já até falei isso num vídeo desses, mas eu vou falar de novo. Na do Mundo de 2014, eu comecei a confabular. Eu falei, meu Deus, se alguém vem para... Se um desses caras, acho que estava em guerra em algum lugar, falei, se esses caras vêm para São Paulo, o que vocês acham que eles iam explodir? Eles iam explodir um metrô, né, da Sé, 8 horas da manhã. Eles iam explodir o metrô do Brás, 6 horas da tarde, né? E aí estava tendo esse evento da Copa do Mundo. E aí o que eu lembro? Eu lembro que eu estava no meu primeiro emprego, né? E eu indo trabalhar. Não lembro se era meu primeiro emprego, tá? Enfim. Mas aí eu falei sobre esse negócio. E aí eu tenho uma cena que eu não lembro se eu estava indo trabalhar no meu primeiro emprego, se eu estava indo para o açougue central do Alex Atala. A dona Regina, aparentemente, eu não lembro se era ela mesmo, o ex-marido dela era árabe, a Tati do açougue central, o marido dela era árabe, e tem várias historinhas, né? Várias sequências. Enfim, e eu lembro que eu tava indo trabalhar e eu fumava maconha. Eu saí de manhã de casa fumando maconha e tal, fumei, apaguei, guardei. E aí eu entrei no ônibus, entrei no trem na CPTM. E aí eu lembro que tinha um rapaz de burca e ele tava com daqueles cordões que eu não lembro o nome, que parece um terço, e uma mochila preta. Ele tava de burca, com uma mochila preta, com um negócio desse na mão, fazendo uma oração. E eu já fiquei com muito medo uma vez. Mas dessa vez, geralmente eu sou assim, eu tenho muito medo de elevador. Então, quando esse medo ataca, eu entro no elevador, me sentindo muito preso, e vou subindo até eu conseguir andar de elevador normalmente. E o que aconteceu? Esse rapaz estava com esse negócio, fazendo essa oração, meu corpo entrou em choque, meu cérebro entrou em choque, meu espírito, minha alma, sei lá, entrou em choque. E foi a primeira vez que eu desci do trem por algum motivo. Eu desci do trem porque eu falei, meu Deus, será que é uma previsão? Será que vão tacar uma bomba aqui dentro? Não por preconceito, mas porque eu já tinha confabulado. Então, eu tô aqui pensando, né? Pô, é uma brincadeira, botar várias pessoas com o mesmo nome,
é uma formação do exército, é me excluir socialmente dentro das escolas, dentro do local de trabalho, para que eu volte a acreditar que eles são pessoas boas. Pô, maneiro. Mas e se eu taco uma bomba lá dentro? Se eu explodo 20 crianças? Tá ligado? Já parou para pensar nisso? Porque assim, eu não entrei armado atirando em ninguém, mas poderia ser eu. Porque as situações que eu fui passando, às vezes que eu fui no SUS pedir ajuda, às vezes que eu fui no CAPS pedir ajuda, e as situações continuam acontecendo e eu tendo que fantasiar que eu que sou maluco. Pô, as pessoas estão passando na minha cara, estão fazendo do mesmo jeito 300 vezes na minha cara, 300 vezes por dia. Eu nunca trabalhei num restaurante que eu tivesse que ficar do lado de fora do restaurante, entendeu? E aí eu saí de São Paulo, vim para o Rio, e aí me colocaram num lugar tão posicionado. Lógico que foi eu que entreguei currículo, mas, pô, a gente está falando de inteligência, né? E aí, de frente, tem uma mata, tem um deck que dá para ficar me observando, aquela sensação de que que eu estou em exposição ali, né? E eu tenho que ficar do lado de fora do shopping, chamando as pessoas como se eu estivesse numa praça de alimentação. E as pessoas passam e aquela sensação, e sempre mandando sinais, e sempre falando alguma coisa, e eu sempre recebendo aquilo. Talvez seja espiritual mesmo. Mas e se eu conseguisse me revoltar e explodir alguém? Sabe? Olha quantos vídeos eu tô colocando no YouTube. Já imaginou? Tipo assim, você chegar um dia na sua casa e ligar sua televisão e falar assim, entraram no colégio do meu filho e deram 300 tiros. Entraram no colégio da minha filha e tiraram a vida dela com uma faca. Ou como foi lá em Suzano, que o cara entrou com um arco e flecha e tirou a vida de um monte de criança. Porque ele acreditava, assim como eu passei a acreditar lá em São Paulo, né, que eu estava dentro de um jogo, que eu comecei a revirar minha vida, e realmente parece um jogo, eu vou contando, e toda vez que eu conto, eu acho uma outra consistência. Eu vou nomeando as pessoas e começo a perceber o quanto que eu estava fechado num grupo nominal e que como se as pessoas se corrigissem através, sabe? E aí tem a história do teatro, tem a história do restaurante da Rede Globo. Para pensar, sabe? Levar na esportiva, legal. Levar na brincadeira, é legal. Mas, porra, que chato. Imagina um pai inocente que não tem nada a ver com isso, que não brincou, que não fez mal, que nunca praticou bullying. Chega na casa dele e fala, poxa, minha filha morreu porque um atirador entrou na casa, no colégio da minha filha e matou ela, porque estavam praticando bullying com ele. Imagina que chato para um pai. Pô, mataram meu filho, que era inocente, porque estavam praticando bullying. Porra, já se colocou no lugar dessa pessoa? Porra, você falar de estupro e isso não doer seu coração. Mas quando são as mulheres, vocês não se doem. Lógico que não se dói. Foi criado sendo violentado. A mãe violentava, o pai violentava. Como é que vai se doer? Não tem consciência para isso, não tem psicológico para isso. Pô, mas bota a mão na consciência, galera. Vamos pensar um pouquinho aí antes de fazer essas merda. Porque quem paga nunca é quem faz, né? Esse é o foda do bem, né? Quem paga geralmente a maldade geralmente não é quem praticou a maldade, né? Geralmente quem paga é quem está inocente, né? Esse é o sistema do Cristo. O sistema do Cristo é você ser extremamente inocente e pagar por alguém que é extremamente mal, né? Então, pô, pensa aí um pouquinho se vale a pena chegar em casa, ligar a TV e tá passando na manchete da Globo. Explodiram tal escola, tem um atirador dentro da minha escola, tem um sequestrador dentro da minha escola. Porra,
Toda escola essa perseguição, toda escola essa perseguição, toda escola essa perseguição. Até quando eu vou falar com os professores, eles me correspondem como se estivessem me desdenhando, sendo que, porra, não tem ninguém na quinta série, tá ligado? Tem como, pô, falar para mim que um professor que tá ali dando aula, ele não tem consciência do que tá se passando, ele não consegue observar uma sala de aula e saber quem tá no controle da situação e quem não tá. Levar uma brincadeira, um soco que uma criança deu numa professora com 5 anos de idade, levar tão a sério, ou um xingamento na porta de uma escola, ou de respeitar pô, ou não querer ser enquadrado na viatura como se fosse um bandido porque trabalha todos os dias, 12 horas por dia. Vale a pena chegar em casa e saber que seu filho morreu dentro de uma escola porque você não quer ser confrontado numa viatura? Quando você aborda um jovem trabalhador e ele te confronta, vale a pena saber que seu filho morreu dentro de uma escola? Que explodiram a escola dos seus filhos? Que explodiram um colégio militar? Pô, consciência, pessoal. Consciência. A gente tem que saber que nem sempre quem a gente está machucando é quem está recebendo as dores. Às vezes você está machucando o pai de alguém, o filho de alguém, o irmão de alguém, o primo de alguém, o amigo de alguém, o melhor amigo de alguém, o namorado de alguém. Faz sentido para você? Porque para mim faz sentido.